Você já olhou para sua própria vida e sentiu que estava vivendo, mas não de verdade? Como se você tivesse presente no corpo, mas ausente em tudo que importa? Se isso tocou algo em você agora, fique, porque essa mensagem foi feita para o lugar exato onde você está. Todos os dias, a vida nos estende uma mão. Não com barulho, não com aviso, ela estende em silêncio, através de um amanhecer diferente, de um pensamento que insiste em aparecer, de uma inquietação que não conseguimos nomear, mas que sentimos fundo no peito. Ela pergunta sem palavras: você está vivendo como poderia estar vivendo? E a maioria de nós, honestamente, desvia o olhar. Porque responder essa pergunta com sinceridade exige coragem, exige parar, exige olhar para dentro sem o anestésico da distração, da correria, do scroll infinito que nos afasta de nós mesmos. Você está no canal Mensagens da Alma. Se esta mensagem chegou até você hoje, não subestime esse encontro. Inscreva-se agora, ative as notificações e se conhece alguém que precisa ouvir sobre renovação e recomeço, já compartilha antes mesmo de terminar. Você pode ser o instrumento que faltava na vida dessa pessoa hoje. Existe uma fábula antiga, simples, quase ingênua, sobre sapos que viviam num buraco escuro e úmido. E o que chama a atenção não é que eles estavam presos, é que eles não sabiam que estavam presos. Afinal, o buraco era tudo o que conheciam. Era familiar, era seguro, era deles. E o mundo lá fora? Imenso, luminoso, cheio de possibilidades, mas desconhecido. E o desconhecido para a mente humana frequentemente parece mais ameaçador do que qualquer dor conhecida. É assim que vivemos, não em buracos de terra, mas em prisões construídas com os tijolos invisíveis do medo. Medo do futuro que não podemos controlar, medo de repetir erros que nos marcaram, medo do julgamento alheio que nos paralisa antes mesmo de tentarmos. Medo de não sermos suficientes, bons o suficiente, fortes o suficiente, merecedores o suficiente. E dentro dessa prisão, algo vai morrendo devagar. Não o corpo, mas a capacidade de querer, a energia de sonhar, o impulso natural de crescer que existe em todo ser humano desde que nasce. Ficamos em relacionamentos que nos esvaziam porque mudar parece arriscado demais. Permanecemos em trabalhos que drenam nossa vitalidade porque a estabilidade, mesmo que dolorosa, parece mais segura do que o salto. Mantemos hábitos que sabemos que nos prejudicam porque transformá-los exige um esforço que, no fundo, não acreditamos mais que valerá a pena. Isso não é fraqueza, é o resultado previsível de uma mente que foi ferida e ainda não recebeu permissão para curar. E então a vida, que tem seus próprios métodos, resolve intervir, às vezes de forma suave, às vezes como uma tempestade que não pede licença. Chegam as perdas materiais que desfazem o que levamos anos construindo, os divórcios que destroem não apenas uma união, mas um projeto inteiro de futuro. Os lutos que nos deixam sem chão, questionando tudo o que acreditávamos saber. As traições que não apenas ferem, mas que reescrevem a narrativa que tínhamos sobre quem nos amava. As doenças que chegam como um freio de emergência, forçando uma parada que nunca teríamos escolhido. Nesses momentos, algo curioso acontece. Ao invés de nos abrirmos para o que a dor tem para ensinar, nos fechamos, construímos muros, recusamos convites, nos afastamos das pessoas que tentam nos alcançar, acreditamos que o isolamento é proteção, quando na verdade ele é o que prolonga o sofrimento. E o pior, tentamos curar a dor com a própria dor. Ruminamos, revivemos, repetimos a história na cabeça dezenas de vezes, alimentando a ferida ao invés de permitir que ela cicatrize. É como tirar a casca de um machucado toda vez que começa a fechar e depois se perguntar por que ele não sara. Se você já esteve nesse lugar, e quase todos nós estivemos, escreva amém nos comentários agora. Não como religião, como reconhecimento, como dizer para o universo, eu já estive nesse escuro e ainda assim cheguei até aqui. Sua palavra pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje para não desistir.
Mas existe um presente que Deus nos deu e que a maioria de nós nunca parou para agradecer de verdade. Não é saúde, não é prosperidade, não é nem mesmo a família ou os amigos. É o tempo. O tempo é talvez o mais mal compreendido de todos os dons divinos. Vivemos contra ele, brigamos com ele, nos lamentamos por ele. Achamos que ele passa rápido demais quando estamos felizes e devagar demais quando sofremos. Mas o tempo tem uma sabedoria que nossa impaciência não consegue ver. Ele trabalha em silêncio, sem anunciar, sem pedir reconhecimento, e vai, pacientemente, colocando cada coisa no lugar que precisa estar. A dor mais intensa de hoje, aquela que parece impossível de suportar, o tempo a transforma. Não apaga, não finge que não aconteceu, mas suaviza, coloca numa prateleira mais alta, onde ainda podemos ver, mas onde não nos derruba mais. Pense em algo que te destruiu há 5 anos. Agora pense em como você fala sobre isso hoje. Há uma diferença na sua voz, não há? Uma certa distância, uma certa sabedoria, uma certa leveza que não existia antes. Isso foi o tempo trabalhando. Isso foi Deus sendo misericordioso de um jeito que você não conseguia ver enquanto estava no meio da tempestade. Reinventar-se é uma das palavras mais usadas e menos compreendidas da nossa época, porque ela virou clichê de coaching, slogan de campanha, hashtag de motivação rasa, e por isso muita gente desconfia. Mas reinventar-se, de verdade, não tem nada a ver com mudar tudo ao redor. Não é trocar de emprego, de cidade, de parceiro e achar que agora vai ser diferente. Porque quem não muda por dentro reproduz os mesmos padrões em qualquer cenário novo. Reinventar-se é uma pergunta honesta, que dói um pouco quando feita de verdade. Quem sou eu além das minhas dores? Além dos meus medos? Além das histórias que me contaram e que eu comecei a acreditar? É como subir andares num edifício alto. No térreo, você vê apenas a rua, os carros, o movimento caótico. Sobe um andar, já consegue ver um pouco mais além. Sobe 10, 20 andares e, de repente, o caos lá embaixo começa a fazer sentido. Você vê a estrutura, vê os padrões, vê o desenho que não era visível de perto. Elevar a consciência é isso. Não é sair do mundo, é aprender a vê-lo de um ponto mais alto. E essa elevação acontece de formas concretas, práticas e acessíveis a qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Através da oração, que não é recitação mecânica, mas conversa real com o divino. Através da meditação, que não é esvaziar a mente, mas aprender a observá-la sem ser governada por ela. Através do estudo, de um livro, de uma ideia, de uma perspectiva diferente da sua. Através do serviço, porque nada nos tira mais rápido de nós mesmos do que nos dedicarmos a alguém que precisa. Agora, quero te pedir algo. Pause este vídeo por 30 segundos. Coloque a mão no coração, literalmente a palma da mão sobre o peito. Sinta o calor, sinta o pulso. Respire fundo 3 vezes, devagar, e pergunte em silêncio ou em voz alta: que área da minha vida está pedindo para ser reinventada agora? Não force uma resposta. Deixe ela surgir. Quando estiver pronto, volte. Vamos continuar juntos. Existe uma mentira que a espiritualidade superficial vende que precisa ser desmontada. A ideia de que crescer espiritualmente significa parar de errar. Não. Crescer espiritualmente significa aprender a se relacionar com os próprios erros de uma forma diferente. Não com autopunição, não com vergonha paralisante, não com aquela voz interna que diz "eu deveria saber melhor", como se saber melhor fosse suficiente para nos tornar diferentes sem nenhum processo real de transformação. Errar faz parte, não como desculpa, mas como fato biológico, psicológico e espiritual da experiência humana. A criança que aprende a andar cai, dezenas, centenas de vezes, e não se julga por isso. Ela simplesmente levanta, porque ainda não aprendeu que cair é motivo de vergonha. Em algum momento da vida, aprendemos que cair é fraqueza, e esse aprendizado nos paralisa mais do que qualquer queda já poderia. A diferença entre quem cresce e quem estagna não está em não errar,
Está em não repetir os mesmos erros sem aprender nada com eles. Está em se levantar com um grau a mais de compreensão, em olhar para a queda e perguntar o que isso me ensinou sobre mim. Cada recomeço carrega em si uma dignidade enorme. Há algo profundamente corajoso em dizer: eu errei. Eu sei que errei. E mesmo assim escolho tentar de novo. Não do mesmo jeito, mas com tudo o que aprendi até aqui. Isso não é ingenuidade. É maturidade da mais alta. Seja aos 30 anos tentando reconstruir uma carreira, aos 40 enfrentando o fim de um casamento, aos 60 descobrindo que ainda há versões de si mesmo que nunca foram exploradas. A idade não é o limite. O único limite real é a decisão de não tentar mais. E essa decisão, essa e somente essa, é a única que jamais poderemos recuperar. A vida não nos pede perfeição. Ela nos pede presença. Nos pede que mostremos ao dia de hoje a melhor versão que conseguimos ser. Não a versão ideal que existe na nossa cabeça, mas a versão real, com todas as marcas, todas as cicatrizes, todo o aprendizado acumulado. O tempo continuará passando, com ou sem a nossa participação consciente. A questão não é se ele vai mudar nossa vida. A questão é se nós vamos escolher participar dessa mudança ou apenas assistir dela à distância, esperando que algo de fora nos transforme. Deus não abandona quem está no meio da tempestade, mas Ele também não nos carrega, porque nos respeita demais para isso. Ele nos oferece a mão, e cabe a nós decidir se vamos segurá-la e dar o passo. Reinvente-se. Não porque você é insuficiente, mas porque você é capaz de mais do que imagina. Porque há versões de você que ainda estão esperando para existir. Porque há amor que ainda pode ser dado, propósito que ainda pode ser vivido, leveza que ainda pode ser encontrada. Você não está no fim de nada. Você está no começo de algo que ainda não tem nome. Se essa mensagem tocou algo em você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir que ainda é possível recomeçar. Um amigo que perdeu a esperança, um familiar que está no buraco escuro sem conseguir ver a luz. Às vezes, uma mensagem no momento certo muda tudo. Deixe seu amém nos comentários e conta para mim. Qual parte dessa mensagem chegou mais fundo em você hoje? Me inscrevi no canal Mensagens da Alma porque acredito que palavras que curam merecem chegar longe. E você pode fazer parte disso agora. Até a próxima mensagem. Com amor. E com fé de que você vai encontrar o caminho.